Olá pessoal, eu sou a Lívia, professora de História. Hoje teremos uma aula de História B, as aulas 5 e 6 da nossa apostila 1. Estamos caminhando em direção à Primeira Guerra Mundial, já estudamos Estados Unidos, já estudamos Itália e estamos vendo unificação alemã. Boa parte dela nós já vimos, iremos retomar esse assunto e qualquer dúvida você deixa no comentário que a professora responde, ok? Esse famoso pão ou batata para alguns, para mim, tratado de Verdun ou tratado de Verdun em algumas regiões, eram as terras equivalentes ao Império Carolíngio, as terras do famoso Carlos Magno. Com a sua morte, a região foi dividida entre os seus 3 netos. Formou França, Lotaríngia e Sacro Império Romano Germânico, que é o objeto das nossas aulas de hoje. Com a morte de Lotário, formou-se França e Sacro Império Romano Germânico. Desse Sacro Império, o primeiro grande líder foi Otto. Otto, ele expulsou os invasores e fez uma aliança com a Igreja. Sendo assim, surge esse famoso nome, Sacro Império Romano Germânico. Sacro de santo, império devido à quantidade de terras, ao vasto território, romano, pois ele foi coroado imperador em Roma, germânico, porque eles eram os povos germânicos, aqueles que lá atrás invadiram o Império Romano do Ocidente, formando assim o que nós chamaremos de Primeiro Reich. Uma questão importante é, toda vez que você já viu algum filme da Segunda Guerra Mundial, falam que o governo de Hitler era o Terceiro Reich. Uma questão, como você vai entender o Terceiro Reich se você não compreendeu o primeiro? Por isso, estamos retomando esse assunto. O líder desse Sacro Império não era hereditário, então se eu sou um imperador, não passa automaticamente para o meu filho. Lá havia eleições, como eu já cheguei a comentar com vocês em um exemplo, supondo que haverá uma eleição no colégio para saber quem é o professor mais legal. E eu gostaria de ganhar. A concorrência com os meus amigos é muito forte. Então, eu tenho uma ideia. Eu darei 10 de média em História A e 10 de média em História B, se vocês votarem em mim. Se a índole de vocês não estiver muito legal naquele dia, alguns vão ceder e eu vou vencer. Como que eu chego na aula seguinte e exijo atenção, exijo tarefa realizada? Você vai virar e falar, eu já tenho 10, já passei, por que eu vou fazer aquilo que você está me pedindo? Ou seja, nesse exemplo, o que eu estou tentando dizer para vocês é, muitos terão o título de imperador, mas não terão efetivamente tamanho poder. Dessas famílias que chegaram a governar, a família Habsburgo foi a mais importante. Ela tinha muito dinheiro e exerce um domínio nas eleições de 1281 a 1918, quando acaba a Primeira Guerra Mundial. Eis que, na nossa história, surge um homem que nós já estudamos, o famoso Napoleão Bonaparte. Já estudamos a importância dele para a história, já retomamos esse conteúdo, vimos até para a história do Brasil qual a importância dele e vimos também que ele dominou a região do Sacro Império durante um período de seu governo. Quando ele conquista essa região, passa a ser chamada de Confederação do Reno e ele deixa de fora Áustria e Prússia, regiões que estão no foco da nossa aula de hoje. Porém, com a derrota de Napoleão, nós estudamos o Congresso de Viena, aquele da restauração e legitimidade, que tudo deveria voltar a ser como era antes de Napoleão. Sendo assim, teoricamente, deveria voltar a ser Sacro Império Romano Germânico, por uma questão de modernidade de administração, de nomenclatura.
passa a ser Confederação Germânica e Áustria e Prússia voltam a pertencer a essa região, que estava com 39 estados, ou seja, era uma região grande. Os estados entre si, eles eram autônomos, porém a Áustria ficou encarregada de presidir a região. E isso vai causar grandes problemas, porque a Prússia, que é o embriãozinho da Alemanha, vai falar, ok, por que a Áustria e não eu? Então vamos guardar essa informação para daqui a pouquinho. Um outro passo muito importante para a unificação foi a União Aduaneira. O que seria essa União Aduaneira? Dentro desses 39 estados da Confederação Germânica, haviam 38 alfândegas. Alfândega é aquilo que existe até hoje nos portos, aeroportos, que controla o que nós levamos, o que compramos em outras regiões. E a Prússia vai dizer, falar, ei, não faz sentido essas alfândegas se nós somos uma confederação. Então a Prússia defende o fim das barreiras alfandegárias. Eles defendem que dentro da confederação não seja preciso você pagar ou você passar pela alfândega. Então, em 1834, ocorre a União Econômica dessa região. Ainda não é um país, nada disso, mas eles estão unidos economicamente, não existe mais alfândegas nessa região. Nesse contexto, surge um homem importante para a nossa história, o Otto von Bismarck. O que Bismarck queria? Ele defendia a unificação, ele defendia que a Prússia liderasse essa unificação e que uma unificação desses estados da Confederação Germânica só seria possível em uma luta contra a Áustria. O Bismarck, ele era de uma família nobre alemã, ele tinha dinheiro, ele ocupou vários cargos públicos, foi primeiro-ministro, ministro das Relações Exteriores, chegou a ser um ditador, ou seja, ditar as regras naquela região. Ele foi conhecido pela firmeza dos seus propósitos. Como assim? Mesmo que tinha uma oposição, a oposição era fraca mediante as determinações do Bismarck. Por quê? Era uma oposição dividida. Então, quando os grupos se dividem, acaba que por mais que ele não fosse a maioria, se o grupo dele tivesse força e coerência naquela decisão, para ele fica mais fácil. Então, assim, ele chegou a ditar as regras na Prússia. Como ele era um exímio administrador, no sentido de fazer valer as suas vontades, ele se aliava à Áustria quando era interessante para ele e acusava a Áustria como também convia a ele. Então, por exemplo, na Guerra dos Ducados, ele se aliou à Áustria. Como assim? Havia uma região que estava com a soberania dinamarquesa, ou seja, os dinamarqueses administravam aquela região e a Prússia achava por bem que aquela região fosse dela. Ele foi, conversou com a Áustria, Prússia e Áustria se uniram e derrotaram a Dinamarca, ou seja, aqui foi conveniente a ele ser parceiro da Áustria. Porém, a gente não pode se esquecer que o intuito dele era a unificação e ele achava que para se tornar um país forte e unido, era preciso derrotar a Prússia. Quem era vizinho da Confederação Germânica lá naquele pão de batata na primeira folha? A França. A França era vizinha. Então, houve uma conversa entre o Bismarck, líder da Prússia, e a França. O que o Bismarck queria? Aqui, ó, a neutralidade francesa. Ele falou, em caso de um confronto entre Prússia e Áustria, a França não vai interferir, ela não vai se meter nessa briga. E, sendo assim, o que a França ganha em não participar, em não interferir? Veneza, que era uma cidade de comércio muito importante, era do poder austríaco. O que Bismarck conversou? Falou, França,
você não se mete nessa e quando eu vencer a Áustria, Veneza passa para o poder francês, ok? Os franceses falaram, ok, combinado. Então, ocorreu o que a apostila chama de Guerra Austro-Prussiana. Austro de Áustria, Prussiana de Prússia, que é o embriãozinho da Alemanha. O que a Prússia defendia? Uma reforma na confederação, ou seja, que a Áustria não fosse mais a líder. Porém, a Áustria respondeu com a mobilização dos seus exércitos. Ela movimentou o seu exército, alguns dos estados da confederação aliados à Áustria mobilizaram seus exércitos também, e a Prússia mobilizou os seus exércitos e contou com o apoio de alguns outros estados. No confronto da Guerra Austro-Prussiana, venceu a Prússia, ou seja, é o fim da Confederação. Ainda não podemos chamar de Alemanha, uma única Alemanha. Por quê? Algumas regiões que apoiavam a Áustria passaram a se chamar Alemanha do Norte e outras Alemanha do Sul. Se você está com a sua apostila, isso está na página 224. Então, formou-se Confederação da Alemanha do Norte e Estados do Sul da Alemanha. Ou seja, a Alemanha ainda estava dividida, faltava um passo para essa unificação. O que aconteceu? O Bismarck se envolveu no incidente diplomático. Não era para ser nada grave, não era para ter guerra, não era para ser um confronto. Qual foi esse incidente? O trono espanhol ficou vago, ou seja, não havia herdeiro no trono espanhol. E a França indicou um nome e a Prússia apoiava outro nome. Até aí, gente, não era para ter tido briga, não era para ter tido guerra. Porém, o Bismarck, com a sua visão, falou, é o momento. Ele colocou e ele argumentou como se a França estivesse errada, como se a França fosse uma agressora, ainda que até o momento apenas verbal. A França, por sua vez, falou, tá falando o que eu fiz? Então pode deixar comigo. Ela vai lá e declara guerra à Prússia. Então, o que antes era só uma ameaça passou a ser uma realidade. A França passou a ser vista como uma agressora e temos então a guerra franco-prussiana, ou seja, da França contra a Prússia, porque ainda não tinha esse nome Alemanha. Essa guerra é muito importante se você quiser entender a Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá. Era um confronto entre França e Prússia, por um motivo nem tão importante assim, porque eles se envolveram devido à nomeação da vacância do trono espanhol, ou seja, dava para ter evitado. Porém, o que o Bismarck sabiamente fez? Chegou, tinha a região da Alemanha do Norte, a região dos estados do sul da Alemanha, e ele falou, olha só, vocês vão preferir ficar desunidos, cada um tentando defender o seu e correndo o risco de todo mundo perder tudo para a França, ou iremos nos unir e juntos defendermos aquilo que é nosso? Obviamente, eles optaram por juntos defender aquilo que é nosso. Sendo assim, temos a vitória prussiana, ou seja, com a ameaça francesa, houve uma união contra essa agressão. E até a Itália saiu beneficiada dessa. A Itália aproveitou que a França estava ocupada, foi lá, retomou regiões da Itália que pertenciam à Áustria, porque sabia que a França não iria defender. Então, para a França, isso foi uma grande vergonha. A França, nesse confronto, ela perde, e prestem muita atenção, as regiões ricas em minérios de Alsácia e Lorena. O que acontece? A França não engole essa derrota. É como se a gente popularmente dissesse, a França ficou com um ranço. Ou seja, a França vai querer revanche.
quando muitos me perguntaram, mas o que a França estava fazendo na Primeira Guerra Mundial? Olha um motivo aí. Reaver as regiões de Alsácia e Lorena e devolver para a Alemanha a derrota que a França sofreu na Guerra Franco-Prussiana. Então, esse momento da história, a Alemanha está unida. Nós chamamos de Império Alemão. Olha aqui, Segundo Reich. O governo lá do Hitler vai ser o terceiro. Estamos falando do Segundo Reich. Essa região unida passou a ter 25 estados. O imperador dessa região era chamado de Kaiser. E sim, o poder passou a ser hereditário, ou seja, passava de pai para filho. Havia uma centralização política administrativa. O que seria isso? Em matéria de política e de administração, o poder estava nas mãos do imperador e ele tinha um chanceler. É uma figura nomeada para auxiliar o governo. Ele poderia ser contratado e demitido pelo imperador. Por exemplo, lá na frente, Hitler vai ocupar um cargo semelhante. Ele não chega ao poder por meio da força, tomando o poder, muito pelo contrário. Ele, mesmo que de uma forma não tão lícita, ele chega ao poder por meio das vias legais. O Bismarck ainda está na Alemanha, ele finalmente conseguiu essa unificação, mas ele tem um certo receio do poder da Igreja Católica. Então, a apostila menciona a luta pela cultura. O que é isso? É um movimento anticlerical. Anti é contra, clerical vem do clero, da igreja. Então, é um movimento para tentar esvaziar o poder da igreja. A Alemanha vai passar por um grande processo de industrialização e aqui eu tenho certeza que vocês vão se lembrar. Quem era líder, a potência industrial dessa época? A Inglaterra. Se a Alemanha está uma potência, ela fez leis trabalhistas que para a época eram as mais avançadas, ou seja, ela neutralizou a esquerda, ela neutralizou a oposição, ela diminuiu problemas. Então, olha um motivo para a Inglaterra estar na Primeira Guerra Mundial. Como assim? Olha, a França tem um ranço da Alemanha, que é uma revanche devido à anexação de Alsácia e Lorena. É o revanchismo francês. A França quer de volta essas terras. A Inglaterra é a primeira potência industrial e não gostou nada dessa industrialização alemã. Virou uma forte concorrente. Enquanto Bismarck esteve no governo, ele procurou evitar uma rota de colisão direta com a Inglaterra. Mas, no ano de 1888, subiu ao trono Guilherme II. Ele vai ficar também no trono até 1918, que é o final da Primeira Guerra Mundial. Ele faz a chamada política mundial. O que seria isso? Ele vai falar, não, a Alemanha precisa sim sair para dominar outras regiões, participar do colonialismo na África. Mas e se isso nos colocar em rota de colisão com a Inglaterra? Não tem problema, segundo o Guilherme. Para a história, obviamente, isso tem problema. Que problema é esse? A Primeira Guerra Mundial. Mas isso vai ser o tema de uma próxima aula nossa. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixe então nos comentários. Obrigado, se cuide e tchau, tchau.